Atos 18, de 24 a 28. Diz assim a palavra de Deus. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, nós te louvamos, Pai, mais uma vez o privilégio que tu nos dás de estudarmos a tua palavra, de estudarmos, ó Pai, neste seminário que é tão importante dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil e dentro do teu reino. O Senhor nos dá a graça de trabalharmos nele, de convivermos com irmãos que o Senhor manda para cá, irmãos escolhidos pelo Senhor para serem usados pelo Senhor. Nós te louvamos, Pai, o privilégio que nós temos. Te louvamos porque o Senhor tem agora propiciado o retorno, ainda que parcial, mas te louvamos porque a situação da pandemia vai arrefecendo e nós já temos a esperança de, em breve, estarmos todos juntos, Pai, aqui no seminário. Nós te louvamos por tua palavra, que de fato é uma luz para os nossos caminhos, é uma lâmpada para os nossos pés, e o Senhor, ó Pai, tem transformado a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida por meio da tua palavra. Pedimos que o Senhor agora tenha misericórdia de nós e fale conosco, nos edifique, ilumine o nosso entendimento, a fim de que entendamos a tua palavra, ó Pai, e sejamos animados pelo Senhor, confrontados pelo Senhor, a fim de mudarmos comportamentos que não te agradam. É o que nós pedimos. Lembrando do reverendo Roberto Brasileiro, ser com o teu servo nesses exames médicos que ele está fazendo, para que tudo, ó Pai, seja de acordo com a tua vontade e o teu servo possa ficar bem de saúde, Pai. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, as experiências mais ricas do pastorado, na minha opinião, elas não estão ligadas a pregações em conferências com muita gente, ou sermões em igrejas grandes. Na minha opinião particular, as experiências mais marcantes do pastorado, elas estão ligadas ao cuidado pastoral, ao cuidado de pessoas. Quando Deus nos usa como instrumentos para converter vidas, para consolar corações aflitos, para restaurar casamentos. Antes de ontem, faleceu o tio de um membro lá da nossa igreja, e eu fui ao sepultamento. Esse tio tinha 51 anos e não fazia parte de qualquer igreja. E assim que eu cheguei lá, eu fui apresentado como pastor, né, perante a família. E a filha única, de 21 anos, veio ao meu encontro chorando, dizendo: pastor, eu tenho um monte de perguntas, eu preciso falar com o senhor até o final. E eu me ofereci para fazer o ofício fúnebre, né? Porque apenas a irmã do falecido e o sobrinho do falecido são membros da igreja. Mas a família estava tão arrasada que eles queriam qualquer consolo e agradeceram e pediram que eu fizesse o ofício. Eu fiz o ofício fúnebre e, ao final, né, ainda houve um tempo para que eles retirassem o corpo. E conversando agora com um membro da nossa igreja, eu falei: meu irmão, o teu tio era crente? E ele falou: pastor, ele não era de nenhuma igreja, mas no passado ele foi. Eu trabalhei com ele, eu vi conversão na vida dele, e agora, nos últimos tempos, com a doença, que foi um câncer, né, avassalador,
Ele se apegou muito a Deus, e ele lia a Bíblia, e ele confiava em Cristo, e ele tinha certeza da salvação dele. Eu vi conversão no meu tio nesses últimos tempos. E eu falei, puxa, graças a Deus, graças a Deus. O corpo foi levado, né, naqueles carrinhos até o local onde de fato sepultado, e eu acompanhei até o final. E ao final, quando voltando para o estacionamento, alguns já fizeram menção em levar a jovem, e ela falou, não, eu preciso falar com o pastor, e ela veio na minha direção. E eu já sabia qual era a pergunta, né? A angústia dela era com o destino da alma do seu pai. E depois de conversar com um membro da minha igreja, perceber que aquele homem era um homem convertido, pelo testemunho do membro da igreja, eu falei para ela, e aí a viúva, uma jovem viúva se aproximou também. E eu falei, olha, quem crê em Cristo está salvo. O teu pai, o teu marido está com Cristo. Fiquem tranquilas. Ele cria em Cristo, ele professou isso, ele tem um testemunho de pessoas. Fiquem tranquilas. E, meus irmãos, aquilo foi como que um peso de 1 tonelada tivesse saído dos ombros daquelas mulheres. E eu saí daquele sepultamento, foi sábado. Eu saí tão feliz por ser pastor, tão feliz. E eu tenho certeza que os pastores que estão aqui na sala já tiveram essa experiência de sair de uma visita pastoral com o coração pegando fogo por terem sido usados por Deus, de trabalhar na restauração de casamentos e casamentos serem salvos porque Deus te usou. Tá? Eu sei que não apenas pastores já passaram por isso, né? Eu vejo alguns seminaristas concordando. Eu não vejo o privilégio maior nesta vida do que ser usado por Deus. Eu não vejo. E isso, irmãos, é o cuidado pastoral, né? Alguns alunos chegam no seminário achando que ser pastor é ficar num púlpito pregando a vida inteira, né? São as luzes, são as curtidas nas redes sociais. Isso é muito importante, não há dúvida. Mas a vida pastoral, o cuidado pastoral, o trato com pessoas, isso é tão recompensador, isso é tão impressionante. Quando Deus te usa para ajudar pessoas, isso é o pastorado, né? A pregação faz parte do pastorado, é essencial, vital. Mas ninguém acha que o pastorado se resume à pregação. É um aspecto belíssimo, mas é muito mais do que isso. E a pergunta que eu queria fazer nesta noite é justamente essa. Essas pessoas que são usadas ou que serão usadas por Deus, elas têm que características? Quem são as pessoas que Deus usa? Ou o que você deve buscar na tua vida? E agora eu falo com os seminaristas, né? Especialmente aqueles que entraram agora no seminário. O que é que você deve buscar para ser um servo usado por Deus? Quais são as características que você deve buscar? O texto que nós temos aqui diante de nós fala de Apolo, tá? A terceira viagem missionária de Paulo. A primeira característica que eu vejo muito marcante aqui em Apolo, nos versos 24 e 25, é o conhecimento. É o conhecimento, sem sombra de dúvida. Essa terceira viagem missionária de Paulo começa quando Paulo toma Áquila e Priscila, aqueles irmãos fazedores de tendas, e os leva consigo, né, para Éfeso. Em Éfeso, Paulo deixa Priscila e Áquila fazendo o trabalho e segue viagem. Paulo estava viajando então, e nesse meio tempo, como começa o texto, neste meio tempo, chega a Éfeso um homem chamado Apolo. Paulo não estava mais lá, Apolo chega em Éfeso. Apolo é a forma abreviada de Apolônio. Este homem havia nascido em Alexandria, que era um centro de educação e filosofia da época. Alexandria era conhecida como uma cidade de muito saber, de muita cultura. Ela era localizada no Egito, possuía uma grande população naquela época, uma população especialmente judaica, não majoritariamente, mas já tinha muitos judeus ali no Egito. Estudiosos creem que cerca de 1 milhão de judeus residiam no Egito nesta época e eles falavam o grego. Aliás, você deve se lembrar que foi em Alexandria que surgiu
a primeira tradução do Antigo Testamento para o grego, a Septuaginta. E por ser de Alexandria, Apolo, então, era um homem naturalmente muito culto, familiarizado tanto com a cultura grega como com a cultura judaica. Tudo indica que Apolo tenha conhecido a fé através de algum peregrino que tenha voltado do Pentecostes. Essa é a opinião de alguns estudiosos, de William Hendrickson, por exemplo. Por quê? Lá em Atos 2, verso 10, na lista das nações, mencionam-se os judeus do Egito, tá? Lá no capítulo 2, versículo 10. Então, é muito provável que Apolo tenha conhecido a fé depois daquele evento. Apolo é descrito aqui no nosso texto como um homem eloquente, poderoso nas Escrituras, instruído no caminho do Senhor, fervoroso de espírito e que falava e ensinava sobre Jesus. De fato, ele conhecia as Escrituras e isso o fazia fervoroso de espírito. Tá? E esse é o nosso ponto aqui, meus irmãos. Se nós queremos ser usados por Deus, nós devemos conhecer a palavra de Deus. Aquele que almeja ser usado por Deus, ele deve ser um conhecedor da palavra de Deus. Nosso Senhor Jesus nos advertiu: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Advertiu não seus discípulos, né? Advertiu religiosos da sua época, mas a advertência cabe à nossa geração, né? Não conhecer as Escrituras, não conhecer o poder de Deus. Em Oséias, a palavra de Deus nos diz: pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. A primeira coisa que alguém que pretende ser usado por Deus tem que fazer é buscar o conhecimento do Senhor. Buscar o conhecimento do Senhor. Conhecer a Bíblia, conhecer a estrutura da Bíblia, suas divisões, principais eventos, principais doutrinas. Note que você que é seminarista, você tem a obrigação moral de conhecer a tua Bíblia. Você tem que ler a Bíblia inteira, tem que decorar os seus versículos. Meus irmãos, é vergonhoso quando nós vemos alguns pastores no campo pregando e percebemos que houve pouco estudo, que há pouco conhecimento da palavra. Já desses eu vi um vídeo que me mandaram de um pastor neopentecostal que não estava conseguindo achar um livro da Bíblia. Eu não vi até o final, porque aquilo foi horrível, mas eu desconfio que era um evangelho, que ele não estava conseguindo encontrar. Né? Então, como é que alguém pode se dizer pastor se não consegue encontrar um livro da Bíblia? Claro que entre presbiterianos, e nós somos conhecidos, né, como conhecedores da palavra, é claro que há muito mais conhecimento entre nós, mas a crítica ainda vale. Tá? Você que é seminarista, conheça a Bíblia, estude as Escrituras. Não fique pensando em mestrado e doutorado como um fim em si mesmos. Essas coisas são muito boas, mas são boas se forem um meio para você conhecer mais a palavra, entendeu? Se você quer fazer mestrado e doutorado por causa do título, isso não vale de nada. Então, use essas coisas como meios para que você conheça mais a palavra. E, antes de tudo, pense em conhecer a palavra, em ler a palavra, tá? Não em ficar buscando títulos e honras humanas. Apolo tinha este grande conhecimento das Escrituras, e por isso ele foi tão usado ali como instrumento de Deus. E se nós queremos ser usados por Deus, nós devemos nos afadigar na palavra, nos afadigar no conhecimento da palavra. Essa é a primeira característica, que é bem clara no texto. Uma segunda característica é a humildade. No versículo 26, nós lemos: ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga, ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Priscila e Áquila observaram que algo estava faltando e algo deveria ser completado no conhecimento de Apolo. Quando Priscila e Áquila o ouviram pregar na sinagoga, o levaram para casa e lá explicaram, como diz o texto, com mais exatidão sobre o caminho de Deus. Note,
Apolo não se encontrou com Cristo pessoalmente, ele é de uma geração posterior, ele não fez parte da igreja de Jerusalém, ele não estava ali no grupo dos discípulos, então ele não tinha todos os elementos para uma correta compreensão ainda sobre toda a pregação de Cristo Jesus. Aliás, no verso 25 que nós lemos, é dito que Apolo só conhecia o batismo de João. Tá? O batismo de João era um batismo de arrependimento, o batismo de Jesus era um batismo de fé. E esse batismo de Jesus ele não conhecia ainda. Depois da sua conversa com Áquila e Priscila, Apolo ficou pronto para pregar a Jesus Cristo e a convencer os judeus de que Cristo era o Messias, versos 27 e 28. E o que eu destaco aqui, meus irmãos, é a humildade de Apolo, que sendo um grande orador, com uma grande personalidade, tá? Um homem muito culto, ele aceitou ser corrigido por um humilde casal fazedor de tendas. Note que o texto fala sempre em Priscila e Áquila, não em Áquila e Priscila. Não há detalhes, mas os estudiosos creem que das duas uma. Ou Priscila fosse mais velha do que Áquila, e por isso ela é colocada primeiro, ou ela tivesse mais tempo de conversão, ela conhecesse mais a Bíblia, e por isso ela é colocada em primeiro lugar. Mas observe que Apolo, com toda a sua cultura, saber e eloquência, ele se deixa corrigir por uma mulher e por um homem humildes, fazedores de tenda. Isso é humildade, meus irmãos. Isso é humildade. Olhe, eu estou há 22 anos no ministério, né? Não preciso dizer que eu tenho professores meus aqui na sala, né? Não vou revelar. Que tem muito mais tempo do que eu. 14 anos destes 22, eu estou na direção do Seminário JMC, pela graça de Deus. E Deus já me deu o privilégio de conhecer alguns homens com tanto conhecimento bíblico, e com tanta humildade para continuar aprendendo, que isso é fascinante, meus irmãos. Homens que conhecem muito e que ainda estão com o coração abertos para aprender. Isso é belíssimo, belíssimo. Agora, eu tenho tido a tristeza também de encontrar alunos chegando no seminário achando-se mais conhecedores do que os próprios professores. Isso tem se repetido, viu? A cada ano. A cada ano. Então, muito cuidado, muito cuidado. Se você está no primeiro ano, no segundo ano, saiba que tem gente que já está na lida pastoral, lendo a Bíblia, estudando há muito tempo. Não seja um soberbo. Não queira dar lição nos teus professores. Isso é feio. Tá? É muito feio. A arrogância, não é à toa que Deus diz que ele abate os arrogantes, né? Porque o comportamento arrogante é muito feio. Tá? Assim, nós devemos buscar, de fato, a humildade. Apolo, então, um conhecedor eloquente, reconhecido pelas pessoas, mas humilde, humilde. Nós devemos ser humildes, nós devemos estar sempre prontos a aprender mais e a rever a nossa posição. Tá? Depois que eu saí do seminário, eu mudei alguns pontos de vista. Calma, eu não fiquei liberal, né? Mas algumas questões eu fui refinando, aprimorando. Não é demérito algum você entender que Deus está te ensinando a vida inteira, te aperfeiçoando. Tá? Então, o homem de Deus, ele não deve ter um comportamento de que já sabe tudo, de que nunca pode dizer não sei. Né? Deve ser humilde. O apóstolo Paulo, usado por Deus, escreve lá aos Coríntios, que eram tão soberbos, né? Eram tão apreciadores da eloquência ali, estavam vizinhos de Atenas, né? E o apóstolo Paulo quebra aquele orgulho, dizendo que Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Tiago escreve no capítulo 4 que Deus dá a maior graça aos humildes, Deus resiste aos soberbos,
mas dá graça aos humildes. Então, alguém que quer ser usado por Deus deve ser humilde. Deus, ele não costuma usar os arrogantes, os orgulhosos. Estes, ele quebra no meio, ele quebranta, tá? Ele usa aqueles que são humildes. Então, meu irmão, busque a humildade, né? Tire esse orgulho da tua vida e seja humilde diante do Senhor, disposto a aprender cada vez mais do Senhor. Então, aqueles que pretendem ser usados por Deus devem ter conhecimento do Senhor, devem ser humildes no seu trato, na sua vida. E, por fim, devem ser homens de ação. Nos versos 27 e 28 nós lemos: querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando, por meio das Escrituras, que o Cristo é Jesus. Observe que Apolo, ele não era um teórico, ele não era um preguiçoso, ele de fato era um homem de ação. Tá? E esse é o meu terceiro ponto aqui, né? A ação. Nós praticarmos aquilo que nós cremos. Apolo vivia e praticava a sua fé. No verso 25 nós vemos que ele falava e ensinava sobre Cristo. No verso 26 ele falava ousadamente na sinagoga. No verso 27, depois da instrução de Priscila e Áquila, ele já está com planos para percorrer a Acaia pregando a Cristo. E de fato foi com grande poder que ele convenceu os judeus, provando pelas Escrituras que Cristo era o Messias. Observe que Apolo não era um indivíduo preguiçoso. É muito triste, irmãos, quando nós encontramos no ministério pastores preguiçosos, pastores que passam a semana inteira sem fazer nada. Isso é lamentável. Há pouco tempo atrás, um presbítero me ligou, muito chateado, para pedir conselho, porque o pastor dele não visitava ninguém, não visitava os enfermos, não visitava nada, chegava atrasado em todos os cultos e estava lá recebendo as suas côngoras no final do mês, né? Pregando domingo, mas sem visitar ninguém, a semana inteira na internet. Meus irmãos, Deus nos chamou para ação, né? Deus nos chamou para trabalhar, para empreender coisas para o reino de Deus, para alargar, né, o reino do Senhor, para alcançar pessoas, para fazer projetos que edifiquem a vida das pessoas. Deus nos chamou para o trabalho. Nós honramos a Deus trabalhando. É muito feio, eu repito, é muito feio um pastor preguiçoso. Não seja assim, tá? Eu poderia citar vários exemplos aqui do nosso seminário de pastores que são uma bênção, que produzem. Siga estes exemplos. Você tem vários professores assim, que são homens de produção para o reino de Deus. É isso que Deus espera de nós, que nós nos gastemos pelo Evangelho, produzindo para o Senhor. Nós devemos ser praticantes da palavra. Tiago, né, capítulo 1, verso 22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Hoje nós temos uma geração, irmãos, de crentes que acham que servir a Cristo é ler livros e ler artigos e debater nas redes sociais. E se esquecem que servir a Cristo é andar com Cristo, é viver como Cristo viveu, é ser um discípulo, né? É viver de fato. Não é apenas ler ou participar de controvérsias no Facebook. Isso não é ser de fato um discípulo do Senhor. E você que é seminarista, atente também muito bem nisso, né? É claro que você está numa fase de formação, mas pergunte-se, quantas pessoas eu já discipulei para o Senhor? Quantos discípulos eu já fiz para Cristo? Faça essa pergunta. E se você ainda não discipulou ninguém, preocupe-se com isso, em evangelizar, em discipular, em levar pessoas a Cristo, tá? Porque é isso que Cristo espera de nós, como seus discípulos. Há um ditado que diz assim: quando o pastor corre, a igreja anda. Quando o pastor anda, a igreja senta. Quando o pastor senta, a igreja dorme. Então,
Você como pastor, como um líder, é você que vai dar o ritmo na tua igreja. Então, seja um pastor de ação, com trabalhos na igreja para a edificação das pessoas, para a evangelização, para o cuidado de vidas. Tá? Não seja alguém que está tomando das moedinhas da viúva pobre para encher o teu estômago, tá? Sem trabalhar no reino de Deus, sem ser um praticante, né? Um operoso praticante. Irmãos, concluindo, aqueles que querem ser usados por Deus devem, então, olhando aqui para o exemplo de Apolo, né, ter conhecimento do Senhor, humildade, ação. E nós poderíamos concluir aqui com muitos exemplos, né? Exemplos, por exemplo, da história, né? O apóstolo Paulo, exemplo bíblico, que era um homem de profundo conhecimento, era um homem de humildade, ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, aprendeu porque Deus o lapidou, né, com tantos sofrimentos, com tantas prisões, era um homem humilde, era um homem de ação, não precisamos dizer, né, as viagens missionárias, tudo que ele fez. Poderíamos citar João Calvino, por exemplo, né? João Calvino, não preciso falar do conhecimento de João Calvino, né? João Calvino escreveu mais de 50 mil páginas. Eu acho que não dá para ler o que Calvino escreveu. A chamada Ópera Calvini, né? 50 mil páginas. Conhecimento extraordinário. Calvino era um homem humilde, um homem humilde. Conta-nos a história que certa vez uma autoridade de outro país quis saber onde é que Calvino morava e foi até a casa de Calvino e se espantou. Como é que um líder de uma cidade morava numa casa tão humilde? Calvino era um indivíduo humilde, né? Não queria glórias. Um dos últimos pedidos dele, quando ele chamou ali os presbíteros, ele estava no leito de morte, foi que os presbíteros o sepultassem numa cova sem identificação, porque ele não queria receber honrarias e homenagens depois da sua morte. Veja que interessante. Era um homem humilde. E era um homem de ação, né? Não preciso dizer isso também. Academia de Genebra, o diaconato de Genebra, né? Que fez com que a pobreza, a desigualdade social acabasse em Genebra, né? Calvino ele criou um diaconato que extrapolou as fronteiras da igreja local. Era um diaconato para a cidade e ele tinha diáconos responsáveis em fazer a coleta de recursos, o que hoje se chama de fundraising, né? Os diáconos que iam nos empresários para conseguirem recursos e os diáconos que aplicavam os recursos, né? Que visitavam famílias. Então, é impressionante a obra que João Calvino fez. Mas, bom, poderíamos ter mais exemplos. Ashbel Green Simonton, né? o nosso pai do presbiterianismo, o conhecimento que ele tem é visível quando você lê o diário, a humildade dele também, e foi um homem de ação. No curto ministério, na sua vida que foi curta, ele fez muita coisa aqui no Brasil. Mas vamos para o nosso exemplo maior, vamos para o Supremo Pastor, vamos para Jesus Cristo. Jesus Cristo. O conhecimento de Jesus Cristo das Escrituras era uma coisa impressionante. E aí talvez você esteja pensando assim, mas ele era onisciente, pastor. Opa, mais devagar com isso. Porque Jesus era plenamente homem, ou verdadeiramente Deus, e havia uma limitação, havia coisas que ele não sabia. Ele aprendeu coisas. Ele não nasceu falando, não nasceu andando. A sua humanidade limitava um pouco, né? Havia coisas que ele não sabia. Mas como é que ele sabia aqueles textos todos decorados, né? Como é que na tentação do deserto, ele citou aqueles textos? Ora, porque ele aprendeu. Não estava acessando a parte divina. Ele aprendeu. Ele não foi criado por José e Maria indo nas sinagogas toda sexta-feira. Ele não fez aquelas perguntas impressionantes para os doutores da lei. Jesus sabia a Bíblia, Jesus tinha textos decorados na sua mente, conhecedor. Na verdade, ele era o verbo encarnado, né? Total conhecimento. Não preciso dizer que Jesus era humilde, né? Para mim, o trecho mais marcante da humildade de Jesus é quando ele lava os pés dos discípulos e lava os pés de Judas. Lava os pés de Judas. Aí, para mim, é impressionante. Impressionante.
Então, Jesus, ele é o nosso exemplo de conhecimento, é o nosso exemplo de humildade e é o nosso exemplo de ação também, né? Coisa que Jesus não era, era alguém sem ação. Nós lemos nos evangelhos que Jesus curou, expulsou demônios, ensinou, fez milagres. E quando o dia vai se declinando e você acha que Jesus vai descansar, ele fala para os discípulos: eu vou ali no monte orar, agora eu vou orar. Você fala, Jesus não para. Era um homem cuja vontade, cuja comida era fazer a vontade de Deus. Então, meus irmãos, nós temos exemplo. O nosso Supremo Pastor, ele foi o conhecedor da palavra de Deus, ele foi o humilde por excelência e ele foi um homem de ação. No seu curto ministério, o que ele fez em termos de ação? Que nós sigamos o seu exemplo, que nós sejamos conhecedores da palavra, que nós nos aprofundemos ao máximo na palavra, que nós sejamos servos humildes do Senhor. Tá? Eu nunca me esqueço de um trecho do belíssimo livro Religião de Poder, cujo editor nos dá a honra de estar aqui na sala. E há um trecho lá que, eu não me lembro qual foi o autor, mas que ele diz assim: quando um pastor ou um crente acha que as honras do ministério são para ele, ele se assemelha ao jumentinho que conduziu Jesus na entrada de Jerusalém, achando que as palmas eram para ele, para o jumento. Irmãos, toda a glória do Senhor, toda a glória do Senhor. Nós somos humildes servos do Senhor. Então, quando um pouquinho de vaidade começar a subir a cabeça, lembre-se do que você é, do que você era e do que você é. Você era um pecador perdido, hoje você é um redimido, um pecador redimido pelo Senhor. Então sejamos humildes e sejamos homens de ação, né? Vamos trabalhar para o Senhor, vamos fazer o povo de Deus trabalhar para o Senhor com toda alegria, né? Para que o reino de Cristo avance neste nosso país e que o seu nome seja para sempre louvado. Que Ele assim nos abençoe. Amém.